E oi mundo, hoje eu voltei com textos importantes da psicanálise e hoje eu voltei com textos importantes de Sigmund Freud. E o texto de hoje é o Porquê a Guerra, que é uma carta do Sigmund Freud ao cientista Albert Einstein. Para que eu possa falar desse texto, eu preciso fazer um apanhado geral do que estava acontecendo no período, já que ambos os cientistas em questões estavam fortemente atravessados pelo aspecto social e momento da época. Tendo isso em vista, vamos lá, introdução. 1905 e 1915, o Einstein vai fazer a teoria da relatividade geral e a teoria da relatividade específica, o que depois vai lhe garantir o prêmio Nobel. Em 1918, a gente vai ter o final da Primeira Guerra, a gente vai ter a fundação da Liga das Nações, que é um coletivo de 32 grandes potências, que inclui os Estados Unidos e depois os Estados Unidos pulou fora. E a gente vai ter a assinatura do Tratado de Versalhes, que coloca um fim, marca o fim da Primeira Guerra e coloca a Alemanha como sendo uma das grandes responsáveis pelo conflito, o que, para os alemães, é tomado como uma imposição, ou seja, eles não concordam com o Tratado de Versalhes, embora eles tenham assinado isso. Em 1920, a filha do Freud ela vai morrer a partir de umas complicações médicas, mas hoje o que nos importa é que o pai da psicanálise ele vai ser fortemente marcado por este processo de luto, por esse processo de separação, e que isso vai afetar diretamente a obra dele dali para frente. Ele vai ter um tom muito mais soturno, um tom muito mais desesperançoso ou desesperançado com relação à vida e às possibilidades sociais. Em 1921, o físico Albert Einstein então ganha o prêmio Nobel. Em 1923, Adolf Hitler é preso após tentar dar um golpe de Estado e ele vai passar um ano na prisão, mais ou menos, um tempo este no qual ele usa para escrever o Mein Kampf, Minha Luta, que depois vai ser super importante para o avanço do pensamento nazista na Alemanha. Lembrando que a Alemanha ali tinha assinado o Tratado de Versalhes, mas não estava de acordo com isso. Não estava de acordo com a noção de ser uma terra devastada, desolada, e que, ao mesmo tempo, era responsabilizada pela Primeira Guerra. Bom, em 1928, isso é importante, o Einstein ele nega o apoio a Freud ganhar o Nobel. Então, isso marca a história e a relação dos dois. E olha que o pai da psicanálise foi colocado na lista de pessoas que poderiam ganhar o Nobel mais de 10 vezes, mas não rolou. E, bom, nesse período, Freud e Einstein vão deixar a Alemanha por causa do avanço do pensamento nazista, e sendo ambos judeus, estavam bastante encrencados, além de que seus trabalhos não iam de encontro com o que a sociedade nazista da época estava pensando. Bom, em 1932, o Albert Einstein ele já está nos Estados Unidos e ele é convidado pelo National Institute, que é um braço da Liga das Nações. Ele é convidado para esse instituto, vinculado a essa organização global que depois da Segunda Guerra vai virar a ONU. Ele é convidado para que ele escolha um pensador, uma pensadora que ele queira trocar correspondência. Isso era um jogo da época, ali um espaço que seja possível trocar saberes. Era esse o objetivo. E ele vai escolher justamente o Sigmund Freud, assim como vai escolher o assunto. E o assunto é justamente por que a guerra? Por que os humanos fazem guerra? O que aí ocorre? Bom, avançando um pouquinho na linha do tempo, em 1933, o Partido Nazista se torna o maior do Reichstag, então do governo alemão, e assim o Hitler se torna o chanceler da Alemanha. Em 1938, finalmente, o Einstein elogia a obra freudiana, na qual ele começa dizendo que Moisés e o monoteísmo ele gostou muito, assim como outros textos do autor, do ponto de vista literário. Então, o Einstein ali está elogiando o trabalho freudiano, mas está elogiando não desde o lugar de saúde, mas desde o lugar de uma literatura.
Isso é muito importante porque o Freud é fortemente marcado por esse aspecto durante toda a vida. O Freud vai morrer com um sentimento ali de que ele não conseguiu de fato inscrever a partir da saúde a história dele, mas de que ele ficou ali nos anais da literatura. E ele tem até um texto sobre o prêmio Goethe que ele vai agradecer e ao mesmo tempo dizer o quanto ele está marcado por isso, o quanto ele está ali chateado do ponto de vista do que ele deixa para a história da humanidade. Em 1942, acontece o Projeto Manhattan, no qual a gente tem ali o Oppenheimer desenvolvendo bomba. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. Eight, 7, 6, 5. No qual a gente tem o Albert Einstein, que não participou disso por uma questão de ideais à esquerda, e o fato dele ainda ter um pezinho alemão, e o fato dele ainda ser um judeu. Então ele não foi convidado para este projeto. Bom, dito isso, agora vamos falar do texto. E nisso, esse texto é maravilhoso porque ele tem a marca de várias das obras do Freud. Ele é um texto que já está no final da vida do autor, ele é um texto que já está no final da vida do pai da psicanálise. Então ele é marcado por muita coisa. Ele é marcado ali pelos textos Totem Tabu, pelo texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, Futuro de uma Ilusão. Ele traz basicamente todos os pensamentos do que seja esse mal-estar social. É muito interessante porque se trata justamente de uma carta que condensa boa parte do que marca a obra geral desse autor, que foi o Freud. Então, em setembro de 1932, ele escreve a Albert Einstein, e nisso ele começa a carta dizendo que ele está surpreso, tanto com a escolha dele, assim quanto com a escolha do assunto, porque ele imaginava que o Einstein escolheria outra pessoa, já que nem apoiou ele no Nobel, mas outro assunto também, já que ele esperava que ele escolhesse um assunto no qual os dois chegariam à mesma conclusão, mas de pontos diferentes. E nisso fica, mas aqui a gente vai se desencontrar. Então, o Freud coloca que não cabe, ele entende que ali naquela carta o Einstein não está perguntando soluções práticas para acabar com a guerra ou algo do gênero, que ele está pontuando um espaço no qual ambos podem discutir a questão, no qual ambos podem de fato contribuir levantando perguntas, enigmas para fazer avançar justamente a noção do porquê a guerra. Bom, dito isso, o Freud ele vai começar falando a partir desse encontro e desencontro, que é o direito e o poder, ou o direito e a violência. Por quê? Esse conflito ele é uma coisa que está no que seja o desenvolvimento da história dos sujeitos, é uma coisa que está na história da Constituição enquanto sociedade, enquanto cultura. E aí ele vai colocar que, bom, antes era força muscular. Aí depois foi a utilização dos objetos, que não necessariamente precisava da força muscular em sua totalidade, mas colocava uma questão de lógica. Depois veio a introdução disso que seriam as armas. Ali não precisava mais dessa força no sentido muscular, muito menos dessa estratégia. Era muito mais voraz a coisa. Era muito mais de uma vez só. Mas ele coloca que nesta evolução pouco se mudou, que o objetivo é sempre dominar ou aniquilar. Se você aniquila, você resolve o problema em sua totalidade. Deixa de existir, reduz, leva ao máximo, do axioma do não existir. Mas se você deixa, você pode subjugar, escravizar e utilizar-se dessa força. Ele coloca que essas duas saídas, elas são saídas ali que dão exemplo a terceiros, Então colocam um limite
serve de exemplo e que essas duas saídas elas têm historicamente um lugar importante. Pouco se distanciou destas duas saídas em termos culturais, em termos do desenvolvimento de toda a sociedade, cultura, espécie. Bom, ele depois vai pontuar a noção do direito e da violência, porque o direito, se a gente parar para pensar, ele também é um tipo de violência, porque o direito, ele tem ali, se tratando de uma união de vários que se unem para que um ou um grupo pequeno não fique acima dos outros. Mas o Freud já coloca que o direito, em termos de coação e de supressão, ele é feito por pessoas que estão no topo, ou seja, pessoas que estão abaixo, pessoas que estão em situação desigual de vulnerabilidade, situações no qual são pessoas que são dominadas, elas têm menos direito, e que essas pessoas de menos direito, elas constantemente vão querer mais direito, e que essas pessoas que já têm direito e que fazem as leis vão querer ainda mais direitos e suprimir essas que estão abaixo. Então ele coloca isso como um processo também que ali há de acontecer, muito baseado na noção das pequenas diferenças. Então a noção de que diante das pequenas diferenças, diante dos pequenos desencontros, classe, etnia, sexo, né? As pessoas, uma classe quer dominar a outra, subjugá-la e usar-se e valer-se do direito, ou seja, desta coisa imaginária, desse pacto simbólico, desse coisa que é a lei e a não lei, no sentido jurídico da coisa, mas também no sentido representativo da coisa, tanto para ganhar espaço e ser mais reconhecido, quanto para ganhar espaço e oprimir mais. Isso é uma dicotomia, isso é um entrave que socialmente a gente teria que lidar para sempre. Inclusive, isso diz respeito às guerras civis. E aí, justamente, ele vai trazer a noção de que, historicamente, a gente é marcado por uma questão constante de desencontros e guerras no sentido de classes, no sentido de grupos, e que isso leva a uma série de conflitos. Bom, a conquista de Roma, assim como a expansão do Império Francês, é um momento no qual a história humana, ou a história de uma parte da humanidade, ela fica mais tranquila, entre aspas, porque ali vai se expandindo, e à medida dessa expansão vai se tornando o Império Romano, a Grande França, as pessoas vão se identificando, se unindo, e por um curto período há algo ali que as suprime, que as condensa, que as identifica no nível de que elas não fazem tanto conflito quanto antes. Isso resolve a situação por um curto período, e é isso que ele vai colocar, que no momento não havia nada tão forte como uma igreja, uma religião, que unisse as pessoas ao ponto de que elas não fossem para a saída da guerra, para a saída da violência. Então, que essa união, que esse momento de paz, ele se dá a partir de identificações e de ligações afetivas. E que se a Liga das Nações, que era o poder vigente, que depois vai se tornar a ONU, quisesse buscar algo assim, eles teriam também de ter um poder bélico. Eles teriam de ter armas. E se eles teriam de ter um poder bélico, eles também estariam suprimindo as pessoas, eles também estariam de maneira coercitiva controlando a narrativa, o que também implica numa violência, mas é uma violência que leva à paz. E aí, quem vai vigiar as pessoas que estão no controle dessa violência, que estão ali no comando? Ele já levanta essa situação problemática, que é quando você dá poder para as pessoas, muitas vezes elas querem mais poder. E é quem vigia os vigilantes, não é mesmo? A partir disso, o texto ele vai tomar outra direção, que é o Freud convidando Einstein para a noção um pouco ali do que seja as pulsões. E nisso, a gente tem o Albert Einstein ali convidado a se debruçar a teoria freudiana. O Freud vai apresentar o conceito de pulsão de vida e pulsão de morte, eros e thanatos. Ele vai colocar que as decisões dos sujeitos, elas não são
apenas de conservação ou apenas de destruição, que todos os movimentos, as decisões dos sujeitos, elas têm um pouco de destruição, elas têm um pouco de conservação, elas têm um pouco dos dois aspectos e que não dá para separar, não é tão simples, não é algo só bom ou só ruim, que isso seria extremamente simplista e que todas as decisões, todos os movimentos estariam ligados a essa ambivalência, a essa dicotomia que ao mesmo tempo é constitutiva e está ali dentro dos processos. Bom, é importante colocar que esse instinto de destruição, esse instinto de desfazer-se, ele está presente ali no Psicologia das Massas anos antes, e ele também está presente na teoria das pulsões, e que você pode colocar isso para fora. Então, essa coisa de destruição você pode externalizar, se a gente puder dizer assim, ou você pode botar para dentro. E também a gente pode pensar nos grupos. Grupos se destroem e grupos destroem aquilo que é estranho a eles. Então, pensando nesse momento que eles estão trocando cartas, o Freud está colocando a própria posição dos nazistas com relação a tudo que é diferente deles. Vamos aniquilar. Vamos... Bom, aí a gente sabe, né? E ele vai trazer essa noção da destruição como sendo algo constituinte, então algo extremamente presente. Isso é o ponto central desse texto, porque é a tentativa do Freud de dizer a qualquer um a noção de que humanos têm inclinações à destruição, mas que eles também têm inclinações a fazerem grupos e se preservarem. Bom, e a partir disso, o Freud comenta que ele já ouviu falar de lugares onde pessoas felizes existem, não existe conflito, mas que ele ainda não visitou nenhum desses lugares. E que um dos pontos principais pelo qual a gente se horroriza diante da guerra é justamente a facilidade que a gente tem para fazê-la. Então, nós sentimos horror diante da guerra porque, teoricamente, é algo muito natural para a gente. Porque o conflito, no sentido de querer destruir, querer aniquilar o outro, é algo muito presente. É algo ali do sujeito. Os sujeitos têm isso. Quando eles fazem grupos, eles têm esta caminhada no sentido de querer aniquilar. E aí, tomando a noção da negação e da repressão, a guerra nos causa um horror, um choque, porque, poxa, todos nós minimamente temos que suprimir esse instinto de destruição, essa pulsão. Mas a guerra coloca isso para fora, e coloca isso para fora de um jeito que nos lembra que, em última instância, somos isso. Somos destruição, quando não bem empregado. Que esta excitação destrutiva, ela precisa encontrar outra saída, senão ela é a aniquilação, seja do próprio sujeito, seja de um grupo, seja de uma ideia, mas a aniquilação que não abre espaço para a criação e, propriamente, apenas aniquila. E, finalmente, a gente tem uma frase do Freud, uma célebre frase que é: tudo que promove a evolução cultural também trabalha contra a guerra, que aí é o Freud colocando a noção de que quanto mais forte a cultura for, quanto mais forte forem os laços identificatórios, menos as pessoas vão se matar, menos as pessoas vão se destruir. Porque quanto maior a identificação, quanto maior o trabalho de grupo, quanto menos tem a lógica das pequenas diferenças, quanto menos tem a lógica de eu preciso afastar esse estranho, mais as pessoas de fato podem fazer algo de si, e algo no sentido do laço social. Mas o ponto do texto é: Einstein, talvez a gente tenha guerras e conflitos muito mais vezes, porque isso é um processo natural. E aqui eu queria fazer uma nota de rodapé, que é quantos livros de ficção científica tem que a humanidade se juntou porque os aliens chegaram. Então a gente tem justamente a noção de que é quando chega o estranho, mais estranho, que aí a humanidade se junta e para de pensar nas pequenas diferenças no sentido de continentes, no sentido de, a cor desse, a religião desse, o cabelo dessa, o desencontro no que seja essa identificação, o desencontro no que seja de o outro é estranho, o outro me remete
a algo que eu quero suprimir, que eu quero destruir em mim mesmo. E aí eu aniquilo o outro. Gente, era isso que eu queria falar com vocês. O vídeo acabou ficando um pouco mais longo. Quem gostou, dá like, comenta, se inscreve, compartilha. E é isso. Até a próxima e que possamos de algum modo encontrar nossas próprias batalhas e que possamos dizer sobre isso e avançar enquanto cultura, avançar de modo mais coletivo e não único e aniquilativo.